Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à quinta rúbrica semanal, Entrevistas em Senac. Desta semana com o nosso convidado, o Sr. Dom Nuno Almeida, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga. Boa noite, Sr. Dom Nuno. Ora, boa noite para ti, Rui, e para todos aqueles que estão a acompanhar-nos também nesta hora. Que seja um momento também de encontro, de partilha, de abertura à luz que vem do Espírito Santo. Aliás, estamos em clima pascal ainda. Muito bem. Primeiramente, permita-me apresentar uma pequena grafia da sua vida, de onde passou, de onde vem e o que estudou. Pronto, então o Sr. Dom Nuno Almeida, de nome Nuno Manuel dos Santos Almeida, nasceu a 1 de agosto de 1962 em Satão, na Diocese de Viseu. Em 1972, ingressou no Seminário Menor de São José, em Fogos de Algodres, e em 1983 concluiu o curso de Teologia no Seminário Maior de Viseu. Então, mais tarde fez estágio pastoral em Tondela e no ano de 1986 foi ordenado, propriamente no dia 19 de outubro, foi ordenado sacerdote. O seu serviço sacerdotal como padre da Diocese de Viseu passou pela atividade de pároco, secretário episcopal, responsável por alguns organismos diocesanos e também professor. Em 1996 terminou a sua licenciatura em Teologia na Universidade Católica do Porto com uma tese intitulada O Diálogo com os Não-Crentes. Mais tarde, em 1989/90, frequentou o curso de Ajornamento Teológico Espiritual ministrado pelo Instituto Internacional de Cultura Mystici Corpus do Movimento dos Focolares em Lupiano, Florença. Em 2006 concluiu o mestrado na Universidade do Porto em Fé e Psicoterapia, com também uma tese intitulada A Dimensão Sonante da Reconciliação. Mais tarde, em 2011, terminou o segundo grau canónico do curso de doutoramento em Teologia na Faculdade do Porto, com a tese Logos e Salvação, leitura do pensamento de Viktor Frankl em perspectiva teológica. Em 2016, defendeu na Universidade Salesiana de Roma a sua tese de doutoramento em Teologia Dogmática, com o tema Busca de Sentido da Vida e Reconciliação Cristã, leitura teológica do pensamento de Viktor Frankl. Mais tarde, em 2018, lançou um livro com o tema, com o título Ir a Roma Ver dos Papas, que relata e que apresenta um conjunto de crónicas escritas no tempo de estudos em Roma e que depois foram publicadas mais tarde. Então, desde fevereiro de 2016, é Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Braga. Então, começando pela primeira pergunta que temos para si, Sr. Dom Nuno. Como nós sabemos, a psicologia e a teologia constituem ambas elas conhecimentos hermenêuticos, podemos dizer, o que, em princípio, afasta logo a apreensão imediata da realidade, ou seja, tanto a teologia como a psicologia vivem no espaço da linguagem, não é? E neste sentido, tanto, e pegando no seu trabalho a partir de Viktor Frankl, tanto Frankl quanto a teologia interpretam o homem como aquele que se pergunta pelo sentido da vida. A pergunta que lhe faço, a partir deste mote, é a seguinte: será a logoterapia, a terapia trabalhada por Frankl, menos científica por acenar a um sentido último da existência? Melhor, será a Igreja menos divina por se abrir mais à antropologia? Podemos dizer, à partida, que é possível e é desejável o diálogo interdisciplinar, tendo em conta a complexidade e o mistério do ser humano. Ora, no contexto, este diálogo interdisciplinar tem que situar-se no contexto de uma teologia concreta, situada, que procure também penetrar na vida e problemáticas atuais. Fidelidade e atualidade são atitudes que podem guiar e que devem guiar esta reflexão e este diálogo.
uma teologia sustentada no primado axiológico da Palavra de Deus, mas que procura corresponder às solicitações de cada tempo e também do momento presente. Trata-se de dar espaço à revelação, que interpela e ilumina, concebida não somente como uma mensagem de verdade, mas como encontro, acontecimento entre Deus e os homens, que é, aliás, a perspectiva da Verbum do Concílio Vaticano II. Ora, o pensamento de Vítor Frankl, e convém, se calhar, resumir, mesmo arriscando a dizer coisas já muito conhecidas, resumir a sua biografia, assim, muito em flash. Porque o pensamento de Vítor Frankl está muito ancorado na sua própria biografia, no seu percurso existencial. Portanto, Vítor Frankl nasceu em Viena da Áustria, em 1905, e ali morreu, em 1997. Portanto, é alguém também ainda do nosso tempo, pelo menos do meu tempo, não é, que sou do século passado. E toda a sua vida foi marcada por uma busca permanente, centrada na questão do sentido. É muito importante, o seu próprio pensamento e a sua obra estão particularmente ligados à vivência e sobrevivência como prisioneiro judeu em 4 campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Aliás, a este período de cativeiro, Frankl chamou de experimentum crucis, mesmo sendo judeu. Não é? Ele nunca se converteu ao catolicismo, nem ao cristianismo, mas foi alguém que sempre, a partir da sua fé judaica, sempre esteve em diálogo com o Novo Testamento e com a teologia, tanto católica como protestante. Ele conseguiu sobreviver ao tifo, que quase o levou à morte, resistiu à fome, ao frio, à doença, graças a uma objetivação da dor, ou seja, a capacidade de se autodistanciar daquele mundo terrível e cruel que o circundava, unida àquela que ele define como a autotranscendência, compreendida como orientação da existência humana para além de si mesmo, isto é, a existência humana orientada para algo ou para alguém. Passados 3 anos, em 4 campos diferentes, Frankl sobrevive, mas perde o pai, que morre nos seus braços, a mãe, morta em Auschwitz, numa câmara de gás, o irmão e a sua esposa, que estava grávida. Portanto, perdeu a esposa e perdeu também o seu primeiro filho. Ora, Vítor Frankl tinha compreendido que o ser humano, sem um significado na vida, desespera e degrada-se. Pode adoecer e, por vezes, até escolher a morte. E, na sua juventude, Frankl procurou, de muitas maneiras, ajudar a superar a tentação de suicídio, que era muito frequente naquela época da Guerra Mundial, sobretudo entre os jovens. Ora, o experimento de concentração, depois da súbita deportação com toda a família em 1942, e a atenta análise dos comportamentos e experiências que no campo de concentração pôde viver e observar, confirmaram-lhe que quando tem um para quê, a pessoa humana pode suportar qualquer género de condições, mesmo as mais desumanizantes, sem perder a dignidade, a vontade de lutar, a capacidade de amar e a própria fidelidade à vida. Apesar de tudo. Esta expressão, apesar de tudo, é muito frequente, mesmo nos títulos das obras, das inúmeras obras de Vítor Frankl. Então, o campo de concentração torna-se assim, paradoxalmente e por circunstâncias singulares, o laboratório experimental não só de tantas facetas da crueldade humana, mas também de uma concepção antropológica com condições de afirmar com autoridade uma fé não ingênua na força de resistência do espírito. Então, e vamos já concluindo a resposta a esta pergunta, no processo de evolução do pensamento frankliano, esta experiência dramática serve como que de campo, tem uma função de confirmação e de prova. Então, o diálogo entre a logoterapia de Vítor Frankl e a fé cristã pode oferecer profundidade e alargar o horizonte da teologia.
Do pensamento frankliano podem retirar-se categorias e critérios que permitam estabelecer um profícuo diálogo interdisciplinar, evitando a simples dedução de implicações e a transposição da crítica de conceitos e de estratégia. É muito importante ainda dizer que a logoterapia pode ter um grande valor propedêutico em relação à teologia, tendo sempre presente a forma esclarecida com que Viktor Frankl apresenta os critérios que guiavam o seu relacionamento com a religião. E são eles diferenciação, autonomia, neutralidade e abertura. E são critérios hermenêuticos para serem assumidos por quem se aventura no fascinante mundo da investigação. Critério de diferenciação, porque, como afirma Frankl, enquanto a psicoterapia tem como finalidade a cura psíquica, a religião visa a salvação. Frankl procurou sempre defender a autonomia entre logoterapia e religião e vice-versa. Em muitas ocasiões sublinhou a neutralidade e a abertura da logoterapia perante a experiência religiosa, e a logoterapia, como tantas vezes escreveu e pronunciou, deixa a porta aberta à religião. E é cada pessoa, só cada um pode decidir se ultrapassa, se entra ou não nesta porta. É uma decisão livre de cada pessoa. Então, a necessária interseção do antropológico com o teológico, do psicológico com o espiritual, deve ter sempre presente que o diálogo entre os saberes diferentes apenas pode avançar se reconhece e sabe acolher a alteridade. A experiência misteriosa do ausente presente e a escuta do outro podem ser o lugar onde psicologia e pensamento de fé se encontram, colocando-se humildemente ao serviço concreto ou ao serviço da pessoa humana concreta. Aliás, Frankl insiste para que não se faça nunca da psicologia uma serva ou criada da teologia, mas também não fazer de Deus o funcionário do sentido, como se fosse a única instância. O sentido pode existir e ser reconhecido e encontrado sem que exclusivamente se deva recorrer a Deus. Isto é muito importante no diálogo com pessoas de convicções não religiosas. O que a teologia pode oferecer à manifestação do sentido é o universo do dom, da gratuidade. Então, a fé cristã pode ser um caminho importante de construção e reconstrução de sentido na medida em contribuir para o aumento de quantos descobrem um porquê na vida, favorecendo o crescimento humano, pessoal, espiritual, através do aprofundamento do significado e das razões profundas e últimas da existência. Então, a resposta à pergunta, agora finalmente, não é? Será a logoterapia menos científica por acenar a um sentido último da existência? Será a Igreja menos divina por se abrir mais à antropologia? A resposta, julgo que é clara, é não. Não porque pois partimos da dimensão antropológica, não porque partimos da dimensão antropológica para a iluminação teológica. O mistério do homem aberto ao mistério de Deus como o campo de diálogo entre psicologia, neste caso Viktor Frankl, e teologia. Procurando não ficar somente numa sinopse de dados de diferentes áreas do saber, mas percorrer vias de diálogo interdisciplinar, onde os critérios de análise da teologia e da psicologia se encontram na busca humilde de caminhos autênticos de libertação, crescimento, ou seja, de redescoberta do sentido, como lembra o cardeal Ratzinger, na introdução ao cristianismo, é o chão do qual se parte para a vivência humana, mas não basta um chão, é preciso também um céu, um horizonte, um projeto que fortaleça a esperança. Muito bem. Agora dando um salto, podemos dizer, fazendo uma pequena viagem. Quando chegamos à costa do Oceano Atlântico, junto ao porto de Nova Iorque, os passageiros encontram a Estátua da Liberdade. Seria maravilhoso se pudéssemos identificar
no lado oposto, no Oceano Pacífico, a estátua da responsabilidade. Permita-me a piada. A proposta também foi tratada pelo psicoterapeuta Viktor Frankl, como sabemos. A pergunta que lhe faço a partir disto, deste mote, é: no contexto odierno, ou seja, nestes nossos tempos que vivemos, não será necessário exaltar, além da liberdade, outra componente humana igualmente decisiva, que é, como nós sabemos, a responsabilidade? De facto, Frankl jogava muito com o bom humor e usa muitas metáforas e também, aliás, esta questão das duas estátuas da liberdade e da responsabilidade é uma espécie de provocação que Frankl permanentemente faz e faz nas suas obras e fazia sobretudo nas conferências muito numerosas na América, onde ele também ensinou durante muito tempo. Ora, convém dizer que Frankl bebe na filosofia existencialista a definição, ou melhor, a descrição de pessoa humana, como um ser que sempre se decide. Isto significa admitir que o ser humano não é simplesmente, mas decide em cada momento aquilo que é. Ora, a pessoa humana, neste sentido, não é somente liberdade de ser desafiado, mas é também responsabilidade. Ou seja, aquilo para que e diante de quem se é livre, não podendo omitir-se também o para onde se dirige a liberdade. A pessoa humana decide sempre o que quer ser no instante seguinte. Ser homem e mulher, não se cansa de repetir Frankl, é antes de tudo um profundo e radical ser responsável. Isto é muito mais do que simplesmente ser livre. Na responsabilidade, de facto, está indicado o para que coisa e o para quem da liberdade humana, ou seja, aquilo perante o qual o homem é livre e perante quem ou contra quem se decide em cada momento. Ora, o ser humano, como ser responsável, pressupõe a liberdade da vontade, entendida como capacidade de viver em incondicionalidade no condicionamento que a vida traz em cada momento. Mas realiza-se somente na vontade de significado que supõe quer a consciência que intui os significados, quer a vontade que decide realizar os valores. Ora, a responsabilidade pressupõe duas capacidades: transcender-se perante a faticidade e estar consciente dos valores. Por isso constitui o critério mais abrangente da personalidade. Então, para terminar também esta resposta breve, a logoterapia visa a redescoberta do logos, ou seja, do sentido da vida, considerando como algo originário frente ao princípio de prazer e frente ao desejo de poder. E tem como finalidade última o aperfeiçoamento do ser humano, não só no seu ser psicodinâmico, mas sobretudo no seu ser pessoa a amadurecer na sua própria personalidade, tornando-a sempre mais consciente, livre e responsável, capaz de utilizar plenamente e de potenciar as suas capacidades, estabelecendo sempre mais relacionamentos significativos, profundos, duradouros e gratificantes. Muito bem. Agora, pegando num excerto deste livro seu, As Crónicas, Ir a Roma e Ver Dois Papas, gostaria de partilhá-lo e depois é o seguinte: à medida que avanço na leitura e análise do pensamento de Viktor Frankl, cresce a convicção de que tudo, ou quase tudo, pode ser assumido, iluminado e aprofundado pela fé cristã. Só a título de exemplo, Frankl explica que não somos nós a colocar perguntas à vida, mas nos momentos importantes, sobretudo de sofrimento, é a vida que nos interroga. A pergunta que lhe faço, a partir desta expressão que é sua, neste livro de crónicas, que escreveu, até posso dizer o dia que foi no dia 10 de fevereiro de 2013. O título é A Vida que nos Interroga, portanto vem mesmo a calhar. Eu, querendo interrogá-lo também, a pergunta que lhe faço é esta: nestes tempos que vivemos, os de pandemia,
é a vida que nos interroga, não é? Com todas as suas novidades e frenesinhos. Nesse sentido, qual será, a seu ver, não é, o contributo de Viktor Frankl para estes tempos pandémicos? De facto, todo o pensamento e a atuação concreta de Frankl tinha esta preocupação de ajudar as pessoas na famosa tríade trágica da condição humana, não esquecendo que Frankl bebe filosoficamente do existencialismo. E esta tríade trágica é que ninguém escapa de uma maneira ou de outra, é o sofrimento, a culpa e a transitoriedade da vida, a finitude da vida. E nessas experiências, de facto, o ser humano é sobretudo interrogado, mesmo se cada ser humano também interrogando. E convém recordar que a logoterapia, a terceira escola vienense de psicologia, após a da psicanálise de Freud, a da psicologia individual de Adler, convém dizer que Frankl foi colaborador tanto de Freud como de Adler, mas que depois se distanciou profundamente, mas não se entende a logoterapia sem a relação com o pensamento de Freud e de Adler. Ora, esta escola de logoterapia representa uma orientação de pesquisa antropológica fundada sobre a dimensão espiritual da pessoa e uma metodologia psicoterapêutica orientada para a procura de sentido. E foi desenvolvida por Frankl como aproximação específica para a compreensão e o tratamento de um mal-estar típico do homem contemporâneo, que está ligado à frustração da vontade de significado e ao síndrome do vazio existencial. E, portanto, se aceitamos esta proposta da logoterapia, certamente que vamos compreendendo como continua atual, mais do que nunca até. O pensamento de Frankl, isto exprime-se até nas pesquisas em várias áreas, continua a fomentar, no trabalho que hoje o Instituto de Logoterapia de Viena da Áustria continua a fazer, o que acontece nas universidades, sobretudo norte-americanas e na América Latina, que provam como o pensamento do Frankl está vivo e, dizendo numa linguagem popular, se recomenda, não é? Sobretudo nestes tempos de tanta incerteza. Como já foi afirmado, a pessoa humana adverte-se como pergunta, um porquê, mas mais cedo ou mais tarde pergunta-se sobre o sentido, que sentido tenham a sua vida e a história em que está imerso. E é originalíssima a sua experiência, pois é ao mesmo tempo interrogado e interrogante. Então, segundo Frankl, em sintonia com tantos outros pensadores, o maior projeto da vida humana é o de realizar a própria existência. E a missão única e irrepetível que cada pessoa tem para cumprir e que ninguém cumpre por nós. Assumir o próprio projeto de vida significa, primeiramente, reconhecer o grito mais profundo da condição humana, a voz que clama à procura de um sentido. E por isso Frankl fala da vontade de sentido em contraste com o princípio de prazer, freudiano, né, psicanalítico, ou vontade de prazer, como ele próprio denomina, em que se centra a psicanálise, ou vontade de poder, como preconiza Adler na sua psicologia individual. Na verdade, a busca de prazer como fim não somente se opõe à autotranscendência, capacidade de projetar e de projetar-se, mas obstrui o próprio caminho para que o prazer aconteça de facto. Por quanto mais se persegue o prazer ou a felicidade, mais estes se desvanecem. E este era um aspecto importantíssimo no pensamento e depois, sobretudo, na técnica psicoterapêutica de Viktor Frankl. Na realidade, o homem não busca a felicidade, mas uma razão para viver, para lutar, para sofrer, para esperar. Frankl cita em diversas oportunidades uma frase de Nietzsche, muito conhecida: se tem claro o porquê da vida, é suportável qualquer como. Nas cartas que escreveu nos primeiros anos do seu regresso a Viena da Áustria, depois dos campos de concentração, está sempre presente um duplo sentimento. A amargura pela perda dos seus entes queridos, e foram tantas perdas,
que em certos momentos o fazem mergulhar no desespero. Ele ficou somente com uma irmã, tinha conseguido fugir para a Austrália, toda a família morreu nos campos de concentração. Portanto, este desespero, ou quase desespero, se manifesta nessas cartas, mas ao mesmo tempo a viva consciência do dever de assumir com coragem e dignidade a sua existência única e irrepetível, agarrando as ocasiões e as possibilidades que a vida lhe reserva e que era chamado a descobrir e a realizar. São muito, muito profundas estas cartas, onde muitas vezes Frankl diz que só lhe restava, de facto, pegar nos salmos e rezar os salmos. E sobretudo os salmos de clamor, aqueles que são gritos, porque se sentia sozinho. Ele estava convencido de que tinha tocado o abismo mais profundo do sofrimento dentro do campo de concentração, e não era verdade. Ao chegar a casa e dar conta que estava só, que a família tinha morrido, e os amigos, e muitos amigos, foi aí que ele tocou, digamos que, o fundo, aquele fundo de dor que está quase no limiar do desespero, e foi a fé e foi esta confiança na vida que o fez recomeçar, primeiro a trabalhar, e o trabalho foi muito importante para renascer. Depois encontrou a segunda mulher, que ainda hoje vive, e o amor também o ajudou a renascer, sobretudo depois quando casou e quando teve uma filha, que ainda hoje também vive, mas também esta atitude positiva diante das contrariedades profundas que a vida trazia. Então, a logoterapia quer ser uma proposta para o homem de hoje, também neste contexto de pandemia e incerteza. Uma proposta que corresponde a uma época de vazio existencial, de absurdo, para muitas coisas, e até de profunda ansiedade e incerteza para tanta gente. Uma proposta que deixa a cada ser humano o peso da decisão, no respeito verdadeiro de uma autêntica liberdade e na promoção sincera da sua inalienável responsabilidade e incomparável dignidade. Há muita coisa que é inevitável na vida, às vezes é uma situação inesperada de saúde ou um acidente. Isso não depende de nós, mas a atitude com que nós encaramos essas circunstâncias dolorosas está nas nossas mãos. E Frankl chama a estes valores os valores de atitude. Estão, digamos, dentro de nós e nas nossas mãos em cada momento. Portanto, a logoterapia é essencialmente uma proposta de humanização que deixa a porta aberta à vivência da fé. E Frankl muitas vezes dizia que são felizes, de facto, aquelas pessoas que têm fé, porque podem depois dar este salto e rasgar horizontes de sentido muito mais profundos e muito mais decisivos. Sim, se pela fé Frankl deu o salto, e nós, neste preciso momento, também iremos dar um salto. Deixando Frankl de lado, não é? Haveria muito mais para falarmos sobre ele. Ele é imensa a quantidade de material que podemos aqui falar e dialogar e discutir. Faço-lhe agora perguntas mais que no âmbito mais pastoral, e também no âmbito da nossa água, não é? Enquanto cristãos de Braga. O teólogo José Maria Castilho, numa recente entrevista, recordou um encontro que teve com o jesuíta Adolfo Nicolás. Ele relata que, quando estavam a despedir um do outro, o jesuíta Adolfo Nicolás o agarrou e lhe disse: reza, reza muito pela Igreja, que pior do que está agora não pode ficar. José Maria Castilho conta que, posteriormente, quando se encontraram, o encontrou mais animado. É inquestionável, não é, para nós, que o Papa Francisco empreendeu uma revolta tamanha na Igreja, não é? Todavia, existe um problema, não é, que é a resistência à sua mudança. O Papa tem encontrado o problema da resistência à mudança que ele tenta implementar. Aliás, essa resistência até foi falada por Adolfo Nicolás décadas anteriores. A pergunta que lhe faço é esta: como entende então esta resistência ao Papa Francisco? De facto, uma
questão importante e muito atual, mas se me permites, eu iria um bocadinho atrás e voltar exatamente ao ano 2013. Foi, de facto, um ano único na história da Igreja e também foi um ano especial na minha vida, porque estive precisamente neste ano em Roma a terminar os estudos. E tive a sorte de estar na Praça de São Pedro no dia 13 de março de 2013. E nessa altura escrevi uma mensagem que enviei nesse mesmo dia para os amigos, para ex-paroquianos, não é, que ainda deixava em Portugal, para a família. E eu simplesmente partilhava esta pequena mensagem. Foi, no fundo, a primeira impressão que tive ali quando o Papa veio à varanda e se apresentou daquela forma, para depois só acrescentar um pequeno comentário. Então, escrevi nessa altura: quando o Papa Francisco se inclinou com humildade para fazer a coleta da oração do povo reunido na Praça de São Pedro, não contive as lágrimas. Era o culminar de muitas surpresas e outras tantas emoções. Um Papa nada clerical que saúda a multidão com buonasera. Veste com tanta simplicidade. Reza em italiano e não em latim. Apela à fraternidade, à confiança recíproca. Testemunha o seu amor por Maria. Recorda o seu antecessor com gratidão. E é capaz de gestos espontâneos e adota o nome Francisco. Interrogava-me se era somente uma impressão pessoal e subjetiva, mas olhando à volta pude ver tantas pessoas emocionadas. No colégio português reinava a alegria e o mesmo júbilo na quase totalidade. Eu repito, o júbilo na quase totalidade. Também dos mais distantes da Igreja se começavam a ouvir vozes de bom acolhimento e cordialidade. De facto, a alegria na quase totalidade. Assim era no Colégio Português de Roma e assim é hoje na Igreja. Não podemos esconder que há também pessoas que contestam e não estão felizes e encontram sempre mais um pretexto para, de alguma forma, se contrapor, contestar, discordar do Papa. Mas é um pequeno grupo. E sem querer faltar ao respeito por ninguém, não é? Porque as pessoas têm, cada um tem a sua história, o seu caminho, mas eu muitas vezes, mesmo diretamente, lembro que a Igreja não é um museu. E há quem tente insistir que nada se pode mudar, que a Igreja tem que repetir, ainda por cima, muitas vezes, modelos de Igreja que não se enraizam na tradição completa, não é? De chegar de novo aos Atos dos Apóstolos, percorrendo todo o percurso da história da Igreja. E, sobretudo, que a Igreja não é viúva. Mesmo às vezes o nosso modo de vestir parece que a Igreja que é viúva. Não é viúva. A Igreja é esposa e é mãe, feliz e fecunda. E, portanto, é desta Igreja mãe, desta Igreja esposa de Cristo, que o Papa Francisco dá testemunho e nos aponta um caminho para o seguirmos em palavras e gestos. Portanto, ele dá-nos sobretudo um testemunho através de palavras e gestos. Então, quando o Papa nos pede que rezemos por ele, é para levar a sério este pedido. Eu tive a sorte depois, logo no início, de ter concelebrado na Igreja de Santa Marta, e depois do Papa logo fazer esse pedido, e eu tenho procurado levar muito a sério, rezar e caminhar na direção que o Papa nos aponta. Isto é, e para não alongar a resposta, aponta-nos para uma igreja sinodal, que fala até de uma pirâmide invertida, né, onde todos participam nas decisões e na procura de discernimento para a igreja atual, e uma igreja samaritana, que se faz próxima. Né? E o Papa está a abrir novos caminhos, quando nos diz uma igreja que se aproxima, uma igreja de saída, uma igreja que cuida e que acompanha. E nós temos aqui expressões que não são frases feitas, são como que palavras grávidas de novos caminhos pastorais. Eu estava a pegar na palavra acompanhar, o que é que isto significa hoje, e neste momento de pandemia, neste momento em que tanta gente não tem chão,
neste momento em que nos apercebemos já no concreto de pessoas que estão a passar dificuldades económicas, dificuldades de saúde, dificuldades relacionais. Portanto, o que é que significa pormos de facto no terreno e à disposição das pessoas para nos aproximarmos, para cuidarmos e para acompanharmos, deixando-nos até interpelar muitas vezes e alterar agendas, alterar programas para sermos esta igreja sinodal e esta igreja samaritana. Claro que não admira, não é, que haja também quem tenha dificuldade, mas que estou convencido que o tempo também ajudará, a pouco e pouco, que as pessoas vão entrando neste comboio, ou neste barco, nós estamos todos no mesmo barco ou na mesma barca a remar na mesma direção. Com 95 anos, a irmã Mercedes Loring, monja espanhola das Irmãs da Assunção, lançou uma campanha para pedir ao Papa que acabe com as mitras dos bispos, justificando que não imagina que Jesus tivesse essas pretensões. E diz ainda, os seus representantes devem dar testemunho de simplicidade e o solideu já é suficiente. E eu pergunto-lhe o que lhe parece para concluirmos desta sugestão desta irmã, desta monja das Irmãs da Assunção. É uma sugestão interessante, mas eu peço que não me levem a mal da resposta que eu vou dar. Nem é para desvalorizar o assunto, nem para ofender, mas eu costumo, parafraseando um professor que tive, ainda no seminário, quando temos assim estas questões, ele dizia uma expressão popular: não nos engasguemos com mosquitos. E estas questões são um bocadinho isso. Não? Isto é, neste momento, com tudo o que é preciso fazer, em tempos de pandemia tão complexos, aliás, em tempos de tantas pandemias, porque esta que estamos a viver é só uma de muitas outras, a exigirem uma igreja mais comunitária, mais sinodal, mais samaritana, mais missionária, claro que nós não é um momento de maneira nenhuma de nos preocuparmos com essas questões assim, pronto, tem a ver com coisas que têm a sua importância, naturalmente. A liturgia vive dos ritos, vive também das alfaias, não é? Vive da beleza, sobretudo, e da sobriedade, aí estou de acordo. Mas a sobriedade é uma sobriedade que nos transporta para uma realidade invisível. E, portanto, só se compreende mesmo aquilo que se usa na liturgia se dermos este salto na fé. Porque o Senhor serve-se de coisas visíveis e de pessoas imperfeitas, não é? Como um bispo e como um padre e como todos nós como cristãos, para nos fazer dar este salto no invisível e nos oferecer a sua graça, o seu amor, a salvação, através dos sinais visíveis. Mas não convém fixarmos naquilo que é visível, dar sempre esse salto. Mas neste momento este assunto seria um bocadinho estranho e não seria evangelizador, não é? As pessoas estão à espera da igreja, de facto, este acompanhar, este cuidar, este oferecer sentido, não é? E luz a partir do Evangelho para o momento que vivemos. Muito bem, Sr. Nuno, chegamos ao fim das perguntas e eu queria perguntar se tem alguma mensagem a deixar a quem nos viu e nos está a ver neste momento, nesta noite de sexta-feira, para este tempo pandémico, para este tempo que se avizinha de pós-pandemia. Tem alguma mensagem para deixar às pessoas? Olha, eu sobretudo gostaria de me dirigir a cada um, mas a cada um situado numa família. Se houve, de facto, algo de importante que permanecerá, foi o sentirmos, aqueles de nós que acreditamos em Jesus Cristo e que amamos a Igreja, de facto, redescobrir a Igreja doméstica. Onde o Senhor está presente, aí está a Igreja. Onde 2 ou 3 estão reunidos, aí está a Igreja. E esta experiência levou-nos a isso. E, portanto, a minha mensagem é de que não percamos este tesouro, mas a pouco e pouco vai voltando esta normalidade gradual, mas que não percamos este tesouro, de nos sentirmos, de facto, esta Igreja que em casa, no ambiente doméstico, se sente sempre acompanhada por Jesus Cristo ressuscitado e sob o manto amoroso de Nossa Senhora como nossa mãe e mãe da Igreja. Muito bem.
Então, mais uma vez, Sr. Nuno, agradecemos a sua disponibilidade e a prontidão com que nos disse sim à revista Senac para fazer parte destas entrevistas em Senac e damos graças por tudo aquilo que nos disse e que nos fez perceber e elucidar tanto o pensamento de Viktor Frankl, tanto a outras questões que foram colocadas. Olha, eu quero agradecer-vos, não é, este encontro, depois se alarga também a muita gente que está a acompanhar-nos nesta noite. Também uma palavra de muita amizade. Os seminaristas estão sempre presentes na oração do Sr. Arcebispo e na minha, também numa experiência nova e certamente exigente que estáis a viver. Portanto, desejar-vos as maiores alegrias e que este tempo sirva também de uma comunhão muito mais profunda com Jesus Cristo e depois da abertura do coração também às pessoas, aos irmãos, a quem queremos servir. Por isso, um abraço para todos. Sim, agradecemos então a todos aqueles que nos acompanharam nas outras entrevistas até chegarmos à quinta e também agradecemos de forma especial a todos que nos acompanharam nesta. Lembramos que para a próxima semana teremos novamente na sexta-feira à noite, às 9h15, um novo convidado com novas perguntas e novas respostas. Esse convidado será, nestes dias que seguem, divulgado na página da revista Senac. Portanto, peço a todos que estejam atentos e que sigam firmes na alegria e na fé. Portanto, Sr. Nuno, uma boa noite e obrigado. Boa noite. Faça o favor de ser feliz. E tudo corre bem. Saúde, paz e bem para todos. Está certo. Muito obrigado. Obrigado.